dia, a paz do Senhor Jesus a todos, e é uma alegria muito grande nós estamos aqui nesta manhã de domingo, na Evangélica Assembleia de Deus Madureira, aqui do Santos Dumont. Eu queria pedir aos irmãos que neste exato momento compartilhassem essa live. Nós vamos aqui estudar a nossa escola dominical, não podemos parar. Conosco aqui está o Gisel, que é o nosso superintendente da escola dominical, e também o nosso irmão Fernando, que hoje vai estar aqui trazendo para nós o ensinamento dessa escola bíblica. E para nós é uma alegria muito grande. Bom, Gisel, quer dar um bom dia? Quer saudar os irmãos nesta manhã? Por gentileza. Bom dia, na paz de Cristo Jesus. Estamos aqui nesta manhã para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, aguardando a todos vocês para que possam acompanhar de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Fernando? A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui participando desta live, A gente não tem muita ainda experiência, Mas eu penso que nós vamos ter um resultado muito positivo, Estamos fazendo aqui poder abençoar a vida dos irmãos, amém? E assim, amados, para nós, como nós já dissemos, tivemos uma reunião aí na sexta-feira, no sábado, e a gente vai procurar melhorar cada vez mais aqui a nossa vida, com essa modernidade, com essa tecnologia. Mas eu gostaria de saber dos irmãos aí, os irmãos estão nos ouvindo bem, se está chegando bem o áudio para vocês, e se, enfim, ajude-nos a melhorar. O certo é que Deus, Ele é fiel para fazer todas as coisas, e com o tempo aí a gente vai melhorando, e com certeza nós vamos chegar lá, vai ficar bom. Mas o importante hoje é que os irmãos aí estejam ligados, é que os irmãos, por favor, nos ajudem, que os irmãos adicionem aí os amigos, os grupos, para que a gente possa ter o maior número possível de pessoas para essa escola dominical nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração dando início. Amém, amados? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, tão linda, em que o Senhor nos dá de vida, meu Pai. Nós queremos neste exato momento pedir ao Senhor que venha abençoar cada família, cada irmão, cada irmã, amigos que estão vendo, Pai, neste momento, essa escola bíblica dominical. Estamos aqui falando sobre os valores da família, e é muito importante porque o inimigo tem trabalhado contra a família, meu Pai, mas somos mais do que vencedores. Ajuda-nos nesta manhã, dai-nos a tua bênção por completo, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós não vamos aqui ficar protelando, nós não vamos fazer aqui como fazemos na escola dominical normal, lemos todas as coisas, ou fazemos como nós fazemos quando as pessoas estão todas juntas, mas nós vamos aqui trazer, é claro, resumidamente, com o tempo aí, um espaço muito menor, porque a nossa escola bíblica dura em torno de 1h30, quem sabe aqui de 50 minutos a 1 hora no máximo. E assim, é claro que se os irmãos tiverem dúvidas, nós também queremos abrir aqui para que os irmãos perguntem posteriormente, e vocês serão aí respondidos na medida do possível. Amém, queridos? Muito bem. Irmão Gesiel, o senhor está com o texto em mão aí, querido? Qual que é a nossa lição de hoje? Por favor, leia aí. É a lição de número 13. Muito bem, lição de número 13, relacionamento do cristão e a família. Textual, irmão Gesiel? Textual, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Pode ler, querido. Então vamos fazer a leitura da nossa lição. O textuário diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Vamos para a verdade aplicada, querido. Verdade aplicada diz o seguinte: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus.
E nós temos aqui alguns objetivos dessa lição. Pode ler também, irmão Gisel, por gentileza. Nós temos aqui 3 objetivos. O primeiro é explicar os níveis de relacionamento de Jesus. E o segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. E o terceiro, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. E o texto de referência? Agora nós vamos para o texto de referência que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 52. É o primeiro versículo aqui de... o 51. Lucas 2, versículo 51. 51. Que diz o seguinte: e desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muito bem, queridos. E a nossa lição hoje ela vai falar justamente sobre o relacionamento do cristão, Deus e família. É um assunto dinâmico, um assunto de suma importância. Eu gostaria, queridão, quantos nós temos aí? 24. 24. Nós temos aí 24 irmãos que já estão nos assistindo. Vamos multiplicar, triplicar, irmãos. Eu sei que complicado, alguns irmãos têm certeza que tem alguns afazeres agora, alguns irmãos estão aí preocupados com determinadas coisas, mas assim, me faz um grande favor, vamos transformar esses 24 irmãos em 48, vamos transformar em 86. Quem sabe nós temos nesta manhã aí um número muito grande de irmãos, porque é um assunto, irmãos, que diz respeito à família. E se diz respeito à família, diz respeito a todos nós num contexto geral. Talvez aquilo que nós podemos dizer que o inimigo trabalha para destruir hoje é a família. Uma família destruída é uma sociedade enfraquecida, uma igreja enfraquecida. Então eu gostaria que os irmãos atentassem para isso. Qual é o relacionamento, os relacionamentos do cristão entre Deus e família, que tem tudo a ver, porque Deus, Ele é o criador da família, não é isso, Fernando? O próprio Deus instituiu a família. Então a família, ela não foi instituída por homem, e é isso que nós vamos ver aqui nesta manhã, a instituição de Deus, que é a família, e uma família sadia no seu relacionamento, até para que com Deus também esse relacionamento seja fundamentado. Amém, queridos? Nós vamos fazer mais uma oração. O Gesiel vai fazer mais uma oração e seguido o irmão Fernando vai estar ministrando aqui para nós nesta manhã. Amém, queridos? Ora em casa conosco agora também. Bom, Gesiel. Pai amado, aqui estamos nesta manhã, através da Tua graça maravilhosa, Sim. Meu Deus, para juntos, ó Pai querido, aprendermos a Tua santa e poderosa palavra nesta manhã. Meu Deus, venha abençoar o nosso irmão Fernando, que vai ser um canal de bênção nesta manhã. Meu Deus, sendo usado pelo Teu santo e doce Espírito Santo para nos transmitir aquilo que o Senhor, aleluia, tem para a Tua igreja, tem para a escola bíblica dominical.
use-o poderosamente com autoridade, com ousadia, com sabedoria, com entendimento, ó Pai, através do Teu Santo e Doce Espírito Santo, que vidas sejam alcançadas, que todos os alunos possam ser alcançados de uma forma maravilhosa, para a glória e o louvor do Teu nome, nós te pedimos e já podemos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Bom, Fernando, por gentileza. Irmãos, a paz mais uma vez. Nós estamos hoje finalizando um trimestre que nós falamos sobre família. A família é um bem precioso para o Senhor. E nessa última lição, a 13ª lição, nós vamos falar sobre relacionamentos do cristão, Deus e família. É interessante que o autor ele já começa a colocar assim uma distinção, ou seja, ele coloca que parece que há uma predominância, uma prioridade nessa distinção, relacionamentos do cristão, Deus, ou seja, Deus está em primeiro lugar, e segundo, a família. E o autor ele quer tratar sobre isso, porque Deus ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Aqui em Lucas capítulo de número 14, diz assim, no verso de número 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante que eu já vi pessoas que leram esse texto e tiveram assim uma confusão, porque como que eu tenho que aborrecer meu pai? Como que eu tenho que aborrecer a minha mãe? Será que eu tenho que servir a Deus e falar, mãe, agora eu tenho que te aborrecer sempre porque agora eu sou crente? Na verdade, não é essa a interpretação. O que o autor bíblico ele quer dizer é que é possível que quando você começar a seguir Jesus, ou você que colocou no seu coração de seguir a Jesus, é possível que a sua família vai se aborrecer. É possível que seu pai não vai gostar, sua mãe não vai gostar. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram a seguir a Jesus Cristo e no decorrer da sua caminhada pessoas se aborreceram, pessoas ficaram chateadas? Porque servir a Jesus é isso, é uma cruz para carregar. Pessoas não vão gostar de nós, pessoas vão se entristecer. É interessante que aqui há o chamado custo do Evangelho, porque você já percebeu quando você faz, eu quero dar um exemplo, quando você toma aquele suco, você faz um suco na sua casa, e você toma aquele suco, você fala, meu Deus, como que está forte esse suco, vou dar aqui um pouco de água e vou dar uma diluída. E é isso que tem acontecido na nossa época. Pessoas estão diluindo o Evangelho de Cristo. Pessoas têm pregado o Evangelho de uma forma mais fraca. Não apresentam o Evangelho de Cristo de uma forma que realmente ela é. Porque o Evangelho de Cristo ele tem dores, ele tem luta, tem um deserto a ser atravessado, tem batalhas a serem vencidas. Fernando, desculpe, querido. Eu disse aos irmãos, nós estamos aqui, estamos nos alinhando. Alguns irmãos estão dizendo que está muito baixo. Eu acho que você vai ter que pregar. Então eu vou falar mais alto. Você vai ter que pregar, meu filho. Deixa eu aproveitar, Fernando. Está conosco aqui a irmã Dulce, a irmã Claudenice, irmã Eliana, irmã Queles, irmã Grácia Cascais, Gláucia. Também conosco está a irmã Cláudia Santos, a irmã Josinete, a irmã Margarete, a irmã Sandra Reis. Bom dia, paz, querida. A irmã Cleusa dos Santos, paz, irmã Cleusa, espero que esteja melhor, minha filha. Também o irmão Jeff Ribeiro, irmã Cris Sabino, amém. Irmão Lourival, tá baixo o volume, né, irmão Lourival? Vai gritar aqui, meu filho, vai melhorar, pera aí, tá melhor assim? Muito bem. Também está conosco o irmão Adriano, irmã Josinete, irmã Cris, irmã Cleusa, melhorou, né, filha? Graças a Deus. O Fernando vai falar um pouco mais alto agora, viu? Vai melhorar. Deus abençoe você. Vamos lá, Fernandinho. Amém, irmãos. Vamos agora aqui dar uma esticada na voz. Amém? Acredito que vai ficar melhor agora. Então, o Evangelho de Cristo, ele tem um custo, não é? A gente tem visto um Evangelho aí chamado Evangelho diluído, porque você vai perceber que quando você toma aquele suco, né? Você fala, meu Deus, como está forte. A gente joga um pouco de água para ficar um pouco, melhor para se tomar. E o Evangelho que nós estamos vendo aí é um Evangelho dessa maneira. As pessoas diluíram o Evangelho. Agora venha Jesus como está e fica como está.
Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem dores, tem lutas, tem cruz para ser carregada, tem batalhas a serem vencidas. A gente enfrenta dificuldades diariamente. Nós vamos ver pelos mártires da história que eles morreram por amor a Cristo. Paulo sofreu, tantos outros apóstolos sofreram devido ao amor a Cristo. Então, aqui na lição de número 13, o autor já vai enfatizar que é o relacionamento do cristão, primeiro Deus, segundo vem a nossa família. Aqui em Marcos, capítulo de número 12, versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus, primeiro, de todo o teu coração. Mateus também, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, o que o autor está dizendo? Que Deus é a nossa prioridade. Eu tenho que amar sim a minha esposa, eu tenho que amar meus filhos, é um mandamento do Senhor, honrar meu pai, honrar a minha mãe, mas Deus, Ele está acima de todas as coisas sobre a nossa vida. Então, o Evangelho de Cristo, primeiramente, nós precisamos enfatizar que tem um custo. Quantas pessoas nós vemos nas congregações que elas começam um certo tempo servindo a Jesus e logo desaparecem. Foi o que o apóstolo Paulo exemplificou quando falou sobre Demas. Demas estava todo animado quando conheceu o cristianismo, quando começou a seguir a Jesus. E quando Paulo foi preso, aí o apóstolo Paulo diz: e Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Quando veio o aperto, quando veio a luta, cadê Demas? Porque ele não entendeu que o Evangelho de Cristo, ele tem um custo. Nós devemos se abster das coisas do mundo e viver de uma forma prioritariamente para o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, quer enfatizar mais alguma coisa? Não, querido, tá muito bom. Vamos em frente aí. Amém. Então, o importante para nós aqui, Fernando, é que os irmãos que estão em casa, eles estejam atentos. Pastor, eu não tenho a lição, eu não tenho a revistinha da escola, mas você tem a Bíblia, tá certo? Se você quiser, abra a sua Bíblia. Nós vamos aqui tratar daquilo que é bíblico, daquilo que Deus nos deixou para um perfeito relacionamento, tá certo? Com Ele e com a família. Eu vou enfatizar novamente. Fernando vai dar prosseguimento aqui, queridos. Mas o inimigo está tentando destruir as famílias. Então eu quero que os irmãos atentem para isso, porque nós temos que ter um bom relacionamento. Esse é o foco da nossa lição de hoje, não é isso, irmão Gisele? É o foco da lição de hoje, é termos um bom relacionamento com Deus e a família, porque essa é a base, até para que nós venhamos a ter paz no nosso coração. Quer ver só uma coisa? Se o senhor, por exemplo, discutir com a esposa, e não estou dizendo que o senhor discute, tá, irmão Gisele? Mas se discutir, o senhor vai ter paz de espírito, querido? Não existe paz. Não existe paz, hein, Fernando? Se você discutir com o filho, brigar com o filho, se dentro de casa as coisas estiverem ruins, você tem paz de espírito? não, não tem paz. Não tem como. Então, esse é o foco da nossa lição de hoje. Então, preste atenção, irmãos. Vamos em frente, Fernando. Então, aqui nós já apresentamos, irmãos, aqui os textos de referência que falam sobre a prioridade a Deus. Agora nós vamos entrar aqui no tópico de número 1.2, que o autor vai enfatizar aqui o relacionamento de Jesus com Maria e José. Olha o que ele diz: houve uma dedicação de José e Maria para Jesus, o apresentaram no templo, fizeram a circuncisão e a formação de uma profissão. Perceba que os pais, a família, ele precisa ter essa dedicação, porque você precisa, assim como José com Maria cuidaram de Jesus, o levaram ao templo, o levaram para aprender a palavra, lhe ensinaram uma profissão. Olha que coisa interessante, houve uma dedicação desses pais para que os seus filhos fossem uma bênção. E aqui há um exemplo para mim, para você. Você pai, você que é mãe, você tem essa obrigação, você tem esse exemplo de José e esse exemplo de Maria. Trazer seu filho para a congregação, trazer para a escola bíblica dominical, ensinar a palavra, prepará-lo para o mercado de trabalho, até Jesus,
que se fez homem, mas ainda assim o seu pai lhe ensinou uma profissão que nós conhecemos, que ele era um carpinteiro. Então é muito importante nós entendermos que os pais, eles têm esta responsabilidade de abençoar, de cuidar dos seus filhos de uma forma com dedicação. O 1.3 aqui já vai falar sobre o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Perceba, nós temos a nossa família em casa, filhos, pai, mãe, e também ao relacionamento com seus discípulos. Lucas capítulo 19, versículo 21, diz assim: e ele lhes respondeu: minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, o que o autor está dizendo? Que nós temos uma família que está na nossa casa e nós temos uma família que é a igreja. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele coloca esta igreja como este exemplo, porque a igreja ela tem alguns símbolos. A igreja ela é o corpo de Cristo, a igreja ela é coluna da verdade, e esse que mais é enfatizado: a igreja é uma família. Perceba que se nós não formos uma família, essa igreja ela tem um problema, porque a igreja precisa ser tratada como família. Nós precisamos nos tratar como irmãos. E o que uma família tem? Uma família ela tem afeto. A família precisa se abraçar. Agora não dá por causa do coronavírus, mas a gente precisa se abraçar, se beijar, precisa ter carinho pelos outros. Nós precisamos conversar. Você vai perceber que existem famílias complicadas, famílias que têm muitos problemas, porque quando chega aquele momento, não tem mais aquele momento de mesa, aquele momento em que a gente senta para conversar, a gente senta para falar das coisas da igreja, das coisas da família. Como foi o seu dia? Cada um pega seu celular, pega vai para o seu quarto, pega o seu computador, e cada um segue a sua vida. Estão divididos dentro de casa, quando na verdade nós devemos viver como família. Nós podemos estar na casa do Senhor e nós precisamos conversar. A gente precisa tomar um café junto, né? Eu não sei se você já chamou alguma vez alguém da sua congregação para comer uma pizza, para conversar, porque são esses momentos que a gente começa a interagir, e é isso que deixa nós como família. Nós vamos ver lá na carta do apóstolo Paulo, mais de 60 vezes, o apóstolo Paulo falando sobre casa. A sogra de Pedro foi curada em casa. O batismo do Espírito Santo, Atos 2, eles estavam em uma casa. Você vai ver várias e várias vezes, na casa de Cornélio, também o apóstolo Pedro foi lá para pregar, e era dentro de uma casa. Então há sempre essa ideia de casa. A igreja ela é uma família. Se a igreja ela não é família, a gente não cuida um do outro, não quer saber como está o outro, não ajuda, não tem essa parte social, esta família está problemática. E então o apóstolo Paulo, da carta aos Efésios, ele diz: nós somos membros da família de Deus. Ei, meu irmão, eu sou parte da sua família, você é a minha família, nós somos uma família em Jesus Cristo, nosso Senhor. Já percebeu que a família ela precisa conversar? A família precisa cuidar um do outro. Você quer saber como ele está? Na igreja da mesma maneira. Nós não precisamos ser aquelas pessoas que vêm a uma congregação, já orei, já louvei, vou embora para casa. Não, a gente precisa interagir, precisa conversar, precisa saber se o outro está bem. E assim a família ela vai crescendo, ela vai prosperando. E outra coisa interessante, que a nossa casa, a gente precisa cuidar bem da nossa casa. Porque a nossa casa é como se fosse a subcongregação. Se a nossa casa está mal, automaticamente na igreja vai ser ruim. A nossa casa é a subcongregação. Você precisa liderar bem a sua casa precisa ser um pedacinho do céu, precisa ser um lugar de alegria. E quando você chegar na igreja, aqui será somente uma extensão para a glória de Deus. Então, tópico de número 1.2, nós falamos sobre o relacionamento com Jesus e Maria e José, que é esse relacionamento em casa, relacionamento de Jesus 1.3 com os discípulos, com a família, com as pessoas que estão externamente, são nossa família também. E agora nós vamos entrar no tópico de número 2. Fernando, tem aqui um dado interessante, um comentarista, William Barclay, sobre Lucas 8, 19, 21, ele diz o seguinte: nesta passagem,
há uma grande verdade prática. Pode acontecer que um homem se encontre muito mais perto de gente com o qual não está relacionado que de sua própria parentela. A relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue. Olha que interessante. É também da mente, do coração, porque quando as pessoas têm fins, princípios, interesses e metas comuns na vida, seu vínculo é verdadeiro e real. Ou seja, Fernando, são pessoas que pensam da mesma maneira, que têm os mesmos princípios, os mesmos interesses, estão focados. Por isso que o Fernando disse, a igreja ela é uma família. Por quê? Servimos o mesmo Deus, caminhamos para o mesmo lugar, temos a mesma fé, falamos a mesma língua. Então, se isto, preste atenção, se isto é uma verdade entre nós, é o que nós estamos aprendendo aqui. A igreja é uma família. Por isso que, como pastor, às vezes eu vejo problemas e dificuldades de relacionamento nas igrejas. Isso é normal? É normal. Como em uma família existe dificuldades, às vezes, em determinadas coisas, no sentido de pensarmos iguais. Não, isso é utopia, isso é utópico. Mas o interessante é entender o seguinte: quando você tem um problema dentro de casa com o seu filho, você manda ele embora? Jamais. Você expulsa ele? Irmão Gisele? Quando temos um problema, uma dificuldade dentro de casa, no seio da família, a gente manda embora e não quer ver mais? Não. O que a gente vai fazer, irmão Gisele? Temos que acolher ele e dar toda a atenção necessária, né? Porque ele é um membro da família. Isso. E quando um membro sai, aquele membro vai fazer falta da família. Então, não podemos jamais recusar um membro da família, né? Exatamente, é o que eu vejo, irmãos. Então, assim, a igreja como um todo, no mundo todo, Fernando, eu vejo como uma grande família. Ah, mas eu não estou vendo meu irmão que mora lá na China, né? Onde surgiu o corona. Mas é membro da família de Cristo. Seja na Ásia, na América Central, seja na Oceania, seja aqui na América Latina, porque a igreja, ela é uma família. Agora, quando eu vejo enquanto igreja local, queridos, e nós estamos aqui no Santos Dumont hoje, e eu louvo a Deus por isso, nós temos a nossa igreja sede, tá certo? Temos ali o pastor Clementino Barbosa, que é o nosso presidente, aqui em Guarulhos. Tem um pastor, o bispo Samuel Ferreira, que é o nosso é o nosso bispo, é o nosso pastor da nossa igreja da Madureira, da convenção. É uma grande família, temos outras denominações, mas quando eu falo de igreja local hoje, onde eu estou, por exemplo, temos que administrar os problemas. Eu sou contra, Fernando, por exemplo, tem muita gente que diz assim, quando sai alguém da igreja, Deus está limpando a igreja. É incoerente. Eu não quero um membro da minha família longe, eu não quero um membro da minha família distante, né? Eu lembro do filho pródigo. Olha o que o menino fez, olha o que o garoto fez. Ele pegou tudo e foi embora, gastou tudo, diz a Bíblia, absolutamente. Mas um dia ele cai em si e volta. Ele volta para onde, Fernando? volta para casa. Volta para casa, gente. Hein, irmão Gilberto? Volta para onde? Para casa. Para casa, rapaz. Por quê? Porque ele tinha uma formação, uma criação, ele tinha um lar, ele tinha um pai, né? E às vezes eu fico pensando, a figura do pai é o quê? É a figura de alguém que ama o filho. Ora, filho, pai, mãe, irmãos, família. Ele diz, eu vou voltar para minha família. Tá certo? Então, estou falando aqui para irmãos do Santos Dumont hoje. Irmãos, somos uma grande família. Vamos nos amar, nos respeitar, né? Não vamos deixar um membro da família distante. Vamos buscar, porque isso aqui, irmãos, é que Deus está preocupado, tá certo? Porque além da nossa família, da nossa casa, onde nós temos ali o nosso recôndito, nós temos uma grande família hoje, que é a Igreja do Santos Dumont. Deus abençoe, espero que os irmãos estejam entendendo. Somos uma família, amém? Fernando? Vamos continuar aqui, irmãos. Aproveitando o gancho do que o pastor falou, nós somos realmente esta família que precisa cuidar.
é uma das características que são inegociáveis da igreja do Senhor. A igreja cuida. Eu não posso ver um membro da minha família que ela está passando algum tipo de dificuldade social, financeira, falta um sapato, e eu fazer uma vista grossa à minha família. Se ele está faltando, é como se estivesse faltando para mim também. A família tem essa característica, a gente cuida um do outro, não é verdade? E aqui no tópico, a gente vai entrar agora no tópico de número 2, a gente está correndo aqui, fala sobre o cristão e sua família, a importância da coerência. O que é coerência? É algo que tem uma coesão, tem um sentido. Aqui na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5, diz assim: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não dá. Se a sua casa, você não está governando as coisas da sua casa, você não tem aptidão para liderar ou fazer algo na casa do Senhor, porque primeira coisa é a subcongregação, que é a nossa casa. Se você não lidera bem a casa, como que você vai cuidar da igreja? Como você vai cuidar de um departamento? Como que você vai fazer alguma coisa diferenciada, assumir uma responsabilidade na sua congregação, se você não lidera bem a sua casa? E é uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo: se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como poderá? Ele deixa essa pergunta, a gente precisa pensar nisso, vamos deixar a resposta. Olha só, primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé, e é pior que o descrente. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo está enfatizando: se a gente não cuida da gente, de nós, Vamos cuidar dos outros. não dá, meu irmão, não tem como. Olha o pastor Sandro, se não está cuidando dos seus parentes, da sua família direito, ele coloca essa pessoa como pior que o descrente, pior que o ímpio. Só deixando bem claro, Fernando, porque assim, algumas pessoas pensam que cuidar bem, então não pode haver ali uma discussão, não pode haver ali um problema, não pode ali haver nada, você tem que ser aquela... Não, queridos, justamente a família tem problemas, é isso que a gente está discutindo. O que ele está dizendo aqui? Cuidar bem da família. O homem, Fernando, o pai de família, ele tem o seu papel fundamental no seio da família. A esposa, a mãe, ela tem o seu papel fundamental. Então é isso que o apóstolo está querendo nos ensinar, irmãos. Se eu fugir às minhas responsabilidades como pai de família, como esposo, como homem, como alguém que tem que trazer para a família ali um direcionamento e cuidar bem, eu não posso cuidar de mais ninguém, Fernando. Eu creio que é isso que o apóstolo está querendo, não é, meu filho? É isso que o apóstolo está querendo dizer. Então, irmãos, nós temos nosso papel fundamental. Porque alguém pode pensar: pastor, mas de vez em quando eu tenho uma discussão, de vez em quando eu tenho um contratempo, de vez em quando a gente fica assim, sabe, tem um problema dentro de casa. Os problemas, Fernando, eles sempre vão existir. Espero que os irmãos entendam isso. Amém, amados? Então, voltando aqui, irmãos, o apóstolo Paulo recomenda que esta pessoa, ela cuide bem dos seus parentes, especialmente dos próprios da sua família. Ou seja, a igreja, se a nossa casa é uma extensão da igreja, nós precisamos sempre, vou enfatizar essa palavra, cuidar. A gente precisa cuidar, a gente precisa se aconselhar, a gente precisa ter afeto um pelo outro, né? A gente precisa se saudar uns aos outros. Oi, tudo bem? Como está o seu dia? Na igreja não é da mesma, tem que ser da mesma maneira. Como que eu posso ser um cristão genuíno se eu estou pouco preocupado se meu irmão está bem, se eu não saldo ele com a paz do Senhor, se eu falo como foi o seu dia, né? Se eu tenho aquela resistência para lhe dar um abraço? Então, esta família, ela está com problema. A igreja precisa ter afeto, precisa ter alegria, a gente precisa estar se cuidando um dos outros. Essa é a ideia. Você vai ver lá em Atos capítulo 2, que eles partiam, dividiam tudo isso, ninguém tinha falta de nada. E essa é uma importância de cuidar. Nós somos uma congregação, e nenhum de nós pode haver falta de nada. Se está faltando, eu tenho muito, ou está faltando, tem alguma coisa que precisa ser acertada. Porque a igreja de Atos, lá em Atos capítulo 2, aquela igreja, todos repartiam em si, e ninguém tinha falta de nada. Então nós precisamos cuidar uns dos outros.
É o tópico 2.2. Quando a família não se converte. Olha só. Creio que muitas pessoas, algumas talvez pessoas que estão nos assistindo agora nessa live, tem pessoas que não são cristãs, né, pastor? Isso é muito comum. Né? As famílias, às vezes o pai é crente, a mãe não é, ou às vezes o filho é crente, os pais não são, o marido é, a esposa não é, e isso acontece em diversas famílias. Só que o apóstolo Paulo ele vai dar aqui algumas recomendações para essa família. 2.2, quando a família não se converte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 14, é o que o apóstolo Paulo diz: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Ou seja, aqui ele está exemplificando que o marido descrente é santificado pela mulher, mas pode acontecer também de outra forma. O marido pode ser crente, a mulher não ser, e também o marido ele deve santificá-la. Ou seja, nos versos seguintes, do 15 e 16, ele vai enfatizar que o que é santificar o marido ou a esposa, quando o outro não é crente, é o testemunho. Tem uma frase que diz assim: pregue a palavra, e se precisar, use as palavras. Ou seja, a primeira pregação é o meu testemunho. Não adianta eu dizer que sou um cristão genuíno, eu sou uma bênção, eu sou aquele vaso do Senhor, eu sou aquele servo, e eu estou mentindo, eu estou roubando. Chego em casa, eu falo mal da igreja, falo mal do pastor, falo mal do presbítero, falo mal das irmãs no meu departamento. Aquele marido, aquela esposa que não é não crente, ou os filhos, quando ele vê esta situação, ele vai querer vir para a igreja? Ou seja, qual é o meu relacionamento com Deus? Na verdade, o meu testemunho está dizendo o seguinte: o meu relacionamento com Deus ele é praticamente inexistente. Exatamente. Porque se eu tenho um bom relacionamento com Deus, né, eu vou ser o quê? Paulo disse o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo. Então nós temos que ser imitadores de quem, Gisele? De Cristo. De Cristo. Aí você vai dizer: pastor, mas é difícil, é complicado. Não é não, querido. Deus não deixaria nada para nós que não fosse possível de fazê-lo. É claro, ninguém é perfeito. Por favor, entendam isso, não é verdade? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Nós somos falhos, mas o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser a melhor possível. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu procuro fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E aí entra o que o Fernando disse, né? É não mentir, é não furtar, é não roubar, é não cumprir os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele deixou como regra de vida, aquilo que Ele deixou como sinal de vida, aquilo que Ele deixou como um bom relacionamento para com Ele. Então nós temos que ter isso em mente, queridos, amém? O nosso bom relacionamento com Deus vai nos fazer ter um bom relacionamento com a família. Aí meu filho não é crente, minha esposa não é crente, mas é o que o Fernando está dizendo. Mas o meu testemunho vai santificar, vai testificar, tá certo? Acerca da minha pessoa para com a minha família. Exatamente. Aqui só corroborando com o que o pastor falou, aqui olha o que diz na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da mulher. Olha que coisa interessante. Ou seja, você deve viver uma vida, irmã ou irmão, de que aquela pessoa, o seu cônjuge, o seu filho vai olhar para você: meu Deus, desde que eles começaram, meu marido começou a servir a Deus, olha como a vida dele está diferente, está mais amável, está mais amoroso, né? Está mais educado, está falando melhor, né? Se veste melhor, está me tratando de uma forma diferente. Eu quero ser crente também, né? Porque minha casa virou um pedacinho do céu, e é essa a ideia que o autor bíblico quer passar. A sua casa é uma subcongregação, a sua casa tem que ser um pedacinho do céu, é uma extensão da igreja do Senhor. Ou seja, quando eu tenho um bom testemunho, a minha vida é uma vida libada. Quando eu guardo os mandamentos do Senhor, automaticamente quem está do meu lado quer ser crente. Vai falar: nossa, mas como que é bom ser crente? Ele ora, Deus responde, né? Ele é feliz, as lutas vêm contra a vida dele, ele está feliz, está alegre, não desanima. Vem doença, Deus cura ele ora pelos enfermos, é curado. Tem sempre uma palavra de ânimo para mim. Tem palavra de ânimo, de alegria, está sempre contente, está na prova, no deserto, na luta, mas está sempre feliz.
E é esse testemunho que muda a vida das pessoas. As pessoas olham para a gente e falam: nossa, esse aí tem luz de Deus, esse aí tem sal, né? Esse aí tem um sabor, ele é diferente, e as pessoas querem estar perto da gente. Essa é a ideia que o autor bíblico quer passar para nós. E eu fico preocupado, Fernando, porque, irmão Gisiel, porque tem alguns irmãos, e aí os dois conhecem a palavra, e quando há uma indiferença acerca de algum assunto, ou quando os ânimos se exaltam, eu já vi alguns olharem para o outro e dizer assim: que crente é você? Que crente? Se não é atitude de um cristão, se não é atitude de uma cristã, né? Se você for líder, que líder é você? Que pastor é você? Queridos, eu também não posso me aproveitar desse momento, porque é o seguinte: às vezes há questões que precisam ser resolvidas. Eu estou falando de famílias que falam a mesma língua. Nós não podemos nos acusar, irmão Gisiel. Nós não podemos jogar isso às vistas de alguém. Por quê, queridos? Porque tem determinados assuntos e nós somos homens, nós falhamos, nós erramos. Quem é que nunca se exaltou? Não é não, Fernando? Quem é que não se ira? Quem é que às vezes não fala alguma coisa que não devia? Porque nós somos imperfeitos. Mas isso, amados, não pode ser empecilho para que tenhamos uma vida de santificação. Nós estamos aqui aprendendo sempre. Não é isso, Moisés? Nós estamos aprendendo sempre. Nós estamos caminhando com Deus no sentido de cada dia mais melhorarmos a nossa vida. Tá? Agora, quando alguém da família não é cristão, temos que ser o exemplo. Eu estou dizendo que quando as pessoas são cristãs, o pai, o filho, a família no contexto geral, nós não podemos usar dessa artimanha de jogar no rosto do outro, quando às vezes ficamos nervosos ou fazemos alguma coisa. Que crente é você? Que cristão é você? Não, amado, porque às vezes um precisa ter um equilíbrio, né, irmão? Eu fico pensando, Fernando, andarão dois juntos se não estiverem como? De acordo. Um lar, uma família dividida, ela não pode o quê? Prosperar. Exatamente. Ela não vai para frente, queridos. Então entendam isso, por favor. Quando houver alguma coisa que precisa ser resolvida, já falamos aqui, isso foi o primeiro tópico, o diálogo. Se não houver diálogo, e no diálogo tem que haver o quê? Compreensão. Porque às vezes vai haver atrito, vai haver inconformidades nesse contexto. As pessoas, elas não vão aceitar às vezes aquilo que está sendo colocado à mesa, mas é preciso parar, é preciso refletir, pensar. E se os ânimos se exaltarem, vamos parar um pouco, vamos refletir, né, Fernando? Exatamente. Então, eu estou mostrando os dois lados. Então, quando somos cristãos, que alguém não é, temos que pagar o preço do testemunho. Eu costumo dizer que às vezes precisa engolir saco. Exatamente. Né, Fernando? Para não haver discussão, não haver brigas. Mas quando todos são cristãos dentro da família também, cuidado, para não houver acusações nesse contexto. Que crente é você? Que cristão é você? Que homem de Deus que é você? Que mulher de Deus que é você? Porque, irmãos, repito, somos seres humanos. Amém, amados? Fernando, amém. Deus abençoe. Irmão, só que eu me lembrei de algo lá sobre quando nós falamos um pouco no começo, sobre buscar a Deus de verdade, né? Para a nossa família ela ser abençoada, Deus precisa estar em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. Sempre. Eu me lembro de Josué, quando o povo, eles chegaram na terra prometida, e ali o povo que veio lá do Egito, o povo estava escolhendo os ídolos. E ali Josué chama o povo e manda eles tomar uma decisão. Olha, vocês precisam tomar uma decisão hoje. Ou vocês vão servir o Deus que tirou vocês do Egito, ou vocês vão servir ao Deus dessa terra, os Baalins. Eu já fiz a minha decisão. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não é isso? Então, quando nós colocamos Deus em prioridade, a nossa casa, ela é suscetível a ser abençoada. É uma consequência disso. Quando Deus está em primazia na nossa família, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Agora nós vamos entrar aqui no 2.2, nós estamos aqui agora, quando a família não se converte. Agora nós vamos entrar em uma parte, é o 2.3.
Casamento, instituição divina para a vida na terra. Aqui é interessante que o autor bíblico ele vai falar sobre a família, mas também ele aqui vai dar uma pincelada na parte em que há pessoas que nós fazem parte da nossa família, porém existem aquelas pessoas que fazem parte da igreja que elas decidem não casar, né, pastor? Sim. E como é que faz? Sim. E naquela época nós vamos ver que havia 3 motivos para uma pessoa não se casar. Primeira delas, nem todos tinham aptidão para ficar solteiros, ou seja, primeira causa, alguns não tinham desejo sexual, então decidiam ficar sozinhos. Segundo, naquela época, alguns foram castrados. Terceiro, alguns decidiam se dedicar a servir a Deus. E nesse caso é o apóstolo Paulo, que você vai ver que o apóstolo Paulo, ele decidiu servir ao Senhor. Se você está em casa, abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, para a gente deixar isso muito claro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, o pastor já achou? Não, querido filho. Eu só queria, enquanto o Fernando está achando, o irmão Fernando Gerson, ele mandou aqui um versículo, eu achei interessante. E está certo, Fernando, olha o que ele diz. Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, obrigado, irmão. É isso mesmo, aquilo que eu disse de engolir sapo. Desculpa a expressão tula, mas é isso mesmo. Às vezes precisamos ficar quietos. E não que não tenhamos razão, tá certo? Às vezes nós temos razão, mas por causa das almas, por causa daqueles que estão mais fracos espiritualmente. Então a gente tem que suportar, até para ganhá-los e fortalecê-los na presença do Senhor. Deus abençoe aí, irmão Gerson. Muito obrigado, querido. Voltando aqui, irmãos, existem pessoas na congregação que decidiram não se casar, né? Isso o apóstolo Paulo fala que isso é uma aptidão da pessoa. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, não era casado, e eu fiz alguns estudos, possivelmente também Timóteo e Tito também não eram casados, porque eles decidiram entregar a sua vida somente para o Senhor. Porque se eles tivessem uma família, imagina, né, pastor, para fazer aquelas viagens, enfrentar mar, ser preso, quantas dificuldades. Então eles decidiram não se casar e somente servir a Jesus. Olha só, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, do verso 7 ao versículo 9, é um texto muito interessante, se você quiser até anotar na sua casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do verso 7 ao 9. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, como solteiros, para servir a Deus de uma forma mais intensa, mais dedicada. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Outro texto, Mateus, capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. Mateus, capítulo 19, verso 10 e 11. Olha o que diz assim. Os irmãos estão procurando aqui. Amém, pode vir. Mateus 19, 10 e 11. Disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, irmãos, existem pessoas que elas não têm vontade de casar. Isso não é nenhum tipo de pecado. Às vezes você olha, meu Deus, mas aquele homem já tem essa idade, já não casou. O apóstolo Paulo orienta que é uma aptidão. Tem pessoas que têm essa aptidão, não necessariamente se casam e servem a Deus de uma forma intensa e dedicada ao Senhor. Amém? Agora vamos para o tópico de número 3, para a gente encerrar, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, o amor de Deus. E aqui eu vou resumir rapidamente, porque o capítulo 3, o tópico de número 3, melhor dizendo, ele vai voltar ao que eu disse do texto áureo, que vai falar sobre esse custo, sobre amar a Deus como prioridade. É isso que o tópico 3 vai tratar. E para encerrar essa lição, eu quero ler aqui um texto muito interessante, um livro, quero ler só um trechinho aqui do livro sobre os mártires, só para exemplificar o que eu quero dizer. Só um minutinho aqui. Aqui nesse livro vai falar sobre um homem chamado Policarpo, do ano, se não me engano, 168. Vou ler um trechinho aqui, preste muita atenção.
O vice-rei também ademoestou Policarpo a pensar em sua idade avançada, dizendo que bastaria jurar em nome do imperador, que estava negando a Cristo. Sua resposta foi bem clara: já servi ao Senhor Jesus durante 86 anos e ele nunca me prejudicou em nada. Como, pois, negarei ao meu rei que me remiu de meus pecados e que até hoje nunca me abandonou? O vice-rei ameaçou jogá-lo às feras se não mudasse de ideia. Disse: as feras já estão esperando, e se você não se converter, será consumido por elas. Novamente a resposta de Policarpo foi clara: pode soltá-las, estou firme, as aflições não farão com que eu volte ao pecado, o que eu desejo é que os senhores se convertam à justiça de Deus. O vice-rei disse: se você ainda não se arrependeu e também não tiver medo das feras, então vou queimá-lo com fogo. Mais uma vez Policarpo foi claro: o Senhor me ameaça com fogo que pode queimar durante 1 hora e depois apagar-se, mas não conhece o fogo do juízo de Deus, que foi preparado e reservado para o castigo eterno e tormento dos pecadores. Mas que estão esperando, podem soltar as feras ou acender o fogo, que estou pronto. Mas saibam de uma coisa: de forma alguma farão com que eu me desvie do amor de Cristo, meu Salvador. Finalmente, quando o próprio povo começou a exigir sua morte, juntou-se um monte de lenha. Vendo o que estava acontecendo, Policarpo tirou a sua túnica e sandálias, deitou-se em cima desta lenha, e quando os carrascos quiseram cravar-lhe as mãos e os pés na lenha para não tentar fugir do fogo, disse: não precisam aquele que me dará força para suportar a dor do fogo, também me dará força para permanecer no fogo. Não precisam me prender na lenha. Fizeram da maneira que ele pediu, apenas amarraram suas mãos deitado em cima da lenha como um cordeiro sacrificial. Orou a Deus, e aqui no finalzinho diz assim: ao proferir essa última palavra, o carrasco pôs fogo na lenha. Quando as chamas já subiam bem altas, todos ficaram admirados ao ver que o fogo não estava fazendo-lhe nenhum mal. Vendo isto, pediram ao carrasco que o transpassasse com uma lança. Não se sabe por que motivo, mas ao traspassá-lo saiu tanto sangue que praticamente apagou. Ou seja, Policarpo, aqui no ano 1658, ele entendeu o que era servir a Jesus de verdade, pastor Santo. Chegou o momento que falar: se você não negar a Jesus, você vai ser ateado ao fogo. Ele falou: olha, já estou com 86 anos de idade, Jesus nunca me faltou. Jesus nunca me prejudicou em nada, como que eu vou abandonar Jesus agora? Pode atear fogo. Olha que coisa tremenda. Cantarei ao Senhor, porquanto só me tem feito bem. Olha que coisa tremenda. Esse é o custo. Quando nós decidimos servir a Jesus de verdade, Ele é a minha primazia, pode vir o que vier. Eu quero buscar ao Senhor até que nada mais importe. Jesus deve ser a minha primazia em primeiro lugar. Nós estamos vivendo esse tempo, o coronavírus está por aí. Aí o prédio está fechado. Eu postei no status esses dias, pastor Santo. Sim. O prédio está fechado, mas a igreja, ela está aberta. Sim. Ela está de pé. A igreja está funcionando. Nós estamos orando, estamos estudando a palavra, e a igreja não pode parar, porque nós já entendemos o que é ser igreja. Podemos estar aqui com o prédio fechado, mas ainda nós somos a igreja de Jesus que vai ser arrebatada para o céu. Me faz lembrar de Paulo e Silas na prisão, né? Com certeza. Os algemas estão aqui, estamos presos, mas a nossa voz, vamos cantar, vamos orar. E eu louvo a Deus hoje por essa tecnologia, Fernando, bom Gesiel. Com certeza. Louvo a Deus hoje. Olha o que Deus preparou para nós. Corona nos separou fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos, tá certo? Somos uma família. E hoje nós temos aí, olha, tecnologia, estamos fazendo uma live. Alguns irmãos, olha aqui, nós temos aqui em torno de 40 irmãos. É uma boa sala de aula, Fernando, não é, querido? Com certeza. Pode aumentar, mas é uma boa sala de aula. Sinal que os irmãos estão atentos, estão aprendendo. Estamos aprendendo juntos. Deus abençoe, viu, queridos? Muito obrigado. Vamos lá, Fernando? Então aqui já veio o nosso encerramento, porque aqui o tópico 3, pastor, ele já está falando sobre o que foi tratado no textual, que é o custo, é esse amor a Deus, né? Quando ele é a nossa prioridade, ele está em primeiro lugar. Olha o tópico 3, que expressa um referencial adotado: nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos seguir a Deus de verdade. O prédio está fechado, mas a igreja ela está aberta. Nós podemos nos aconselhar, nós podemos servir a Deus. Nós estamos orando, estamos buscando, estamos pedindo para essa peste ir embora e nós continuarmos as nossas atividades normais. Irmãos, foi até aqui que eu quero concluir com os irmãos, e eu quero ler a conclusão aqui da nossa revista para poder encerrar. Diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso
para a glória de Deus. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve conosco aí por esse período de tempo, né? A gente está aprimorando e nós queremos aqui entregar boas aulas, boas lições. Então nos ajude, compartilhe esse vídeo, né? Esta live, e eu creio que domingo que vem vai ser muito melhor. A gente está aprimorando as coisas aí, né, pastor Sandro? Com certeza. E vai ser uma grande bênção para a igreja do Parque Santos Dumont. Amém? Eu quero passar aqui a palavra para o pastor, agradecendo já por esta oportunidade. Deus abençoe, Fernando. Boa aula. Eu disse aos irmãos, resumidamente aqui, estamos sintetizando, porque não queremos também cansá-los e aqui estendemos. Quero agradecer, irmão Fernando Gerson. Deus abençoe, pastor. Seja bem-vindo. Não sou do ministério, mas conheço muitos irmãos abençoados aí na igreja. Sou do Brasil para Cristo, mas somos uma igreja de Cristo. Esse aí, filho, é o caminho. Não importa a denominação, nós somos a família de Cristo. Deus abençoe, irmão. Pastor, só uma licença rapidinho. Eu queria, agora que eu me recordei, eu queria ver se os irmãos têm alguma pergunta referente à lição. Você pode digitar aí, que a gente vai tentar responder na medida do possível, né, pastor? Deixa nos comentários aí, e dentro da medida aí do possível a gente vai respondendo os irmãos, se for qualquer dúvida. Agora, esse assunto da família, ele é um assunto muito relevante. Nós passaremos aqui horas. Com certeza. Verdade? Passaremos horas. É um assunto muito gostoso, né, irmão José? É um assunto de interesse para todos, até para quem não é cristão. Mas enfim, Deus abençoe, irmão Fernando. Existe aqui, irmãos, alguns comentários. Jaime Kemp escreveu dizendo o seguinte: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Olha que interessante. O nosso relacionamento, ou o modo como nos relacionamos com a nossa família, isto faz com que o reino de Deus, preste atenção, ele cresça ou sofra prejuízos. Olha só. Isso aqui é interessante, amado, porque as pessoas são atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosa e harmoniosamente e sendo tementes a Deus. Eu vou concluir aqui também, irmãos, porque senão a gente vai longe. Já são 10 horas ali naquele relógio e 5 minutos. Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Às vezes, Fernando, às vezes, irmão Gisel, os problemas que temos dentro da nossa casa não são para serem expostos. É verdade. Não servem para serem muitas vezes colocados fora de dentro da nossa família, do nosso lar. Pastor, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso conversar. Mas você vai conversar com alguém que pode lhe ajudar, com alguém que pode lhe aconselhar. Não sair falando para os vizinhos que às vezes não são crentes, seus familiares, parentes que às vezes não são crentes, com a sua amiga, o seu amigo, que às vezes não vai lhe entender, vai servir apenas para um mau testemunho. E é o que nós estamos vivendo muito hoje, queridos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquela mulher, Fernando, a Sunamita, né? A mulher de Eliseu, Deus deu um filho a ela, não foi isso, irmão José? Com certeza. O que aconteceu com o filho? O filho dela morreu. Morreu. Quando o filho morreu, ela saiu desesperada entre os vizinhos, entre os amigos, gritando que Deus havia tirado, que Deus havia dado, mas que ela não tinha pedido. Ela saiu reclamando, blasfemando, Não. dando mau testemunho. Aonde ela foi? Ela foi ao homem de Deus. Ela foi ao homem de Deus. E o homem de Deus tinha uma resposta. Então, querido, cuidado com problemas, dificuldades, cuidado com, às vezes, aquilo que acontece dentro da sua casa. Se há problemas, cuidado com os vizinhos, com os familiares que não são cristãos. Cuidado para você não denegrir a imagem de Cristo na sua vida, porque o relacionamento que você tem com a família, disse Jaime Kemp, ou ele faz o reino de Deus crescer, ou ele se torna prejudicial. Quando é que ele cresce? É quando eu trato a minha família bem, eu a amo. Fernando, irmão Gesiel,
Já viu alguém dizer assim: ah, mas viver de aparência. Viver de aparência é outra coisa. Viver de aparência, querido, é quando na verdade não há literalmente isto aqui. Eu repito, não há união, não há um meio de que você assuma a sua responsabilidade dentro do seu lar. E aí sim, viver de aparência é eu estar na igreja. Aleluia, glória a Deus, Jesus é bom. Mas dentro de casa, você é no cotidiano alguém violento, alguém que usa palavras de baixo calão, alguém que não trata bem os filhos, não trata bem a esposa, não trata bem o esposo. Estou falando isso no cotidiano. Isto é viver de aparência. Você não suporta a fraqueza de um ente querido seu, no contexto de ter um equilíbrio para tratá-lo com responsabilidade e amor. Tá certo? Então vamos aqui discernir isto. Viver de aparência é alguém que não vive a palavra, não tem um bom relacionamento com Deus. Só que eu penso o seguinte, irmão Gesiel: aquele que usa de engano, o que diz a Bíblia? Não permanece. Não permanece, não prevalece. Então vamos diferenciar aqui. Eu ter um problema e às vezes uma questão em foco que faz os ânimos se exaltarem e de repente passarmos por um momento difícil é uma coisa, porque quando temos comunhão com Deus, isto vai se acertar. Outra coisa é eu ter um coração, queridos, distanciado do Senhor. Isto é viver de aparência. Espero que os irmãos tenham entendido. Amém, queridos? Muito obrigado a todos aí. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe os nossos relacionamentos. E vai aqui uma dica: se tem alguma coisa ruim aí agora dentro da sua casa, vai lá, não é verdade? Vai lá, mas na sinceridade, senta de novo, dialoga, conversa, né? Se tem um problema com um irmão, é interessante, até na ceia, né? Jesus nos ensinou: se você vai prestar um sacrifício a Deus, o que é que você tem que fazer, Fernando? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, Resolve primeiro. faz o que, irmão Gisele? Vai lá e acerta com ele. Vai lá, resolve a pendência, acerta com ele. Tem muita gente que diz assim: pastor, mas dentro da família mesmo eu sei que eu estou errado, eu sei que eu errei, e às vezes eu quero conversar, eu peço perdão, e às vezes a pessoa não quer me dar, ou ela não quer conversar comigo. O importante é você ter o teu coração em paz, querido. Deixa que a outra pessoa, Deus também vai tratar com ela, não é verdade? No sentido de reconhecer o erro, de reconhecer que não está certo, e no sentido de que precisa haver comunhão. Precisamos nos tratar amorosamente, harmoniosamente. Que Deus abençoe. Irmão Gesiel, suas considerações, querido. Graças a Deus, pastor. Agradeço a Deus e ao pastor, né, que Deus tem usado dessa forma para a gente dar continuidade à obra de Deus, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Sandro, né? Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Fernando, que é um dos professores da nossa escola bíblica dominical, professor da classe Shalom, dos nossos jovens. E temos vários professores aí, né, irmão? E temos vários professores e a gente pede a atenção dos nossos professores. Por quê? Porque não ficou só o nosso irmão Fernando. Não, nós vamos dar continuidade aos nossos professores, nós vamos usar a todos os professores aqui para a gente dar oportunidade para eles também trazer o estudo da palavra de Deus. Então fica no aguardo os professores da nossa escola bíblica dominical. E lembrando ao nosso pastor e aos nossos alunos que isso é um culto da escola bíblica dominical.
Então, a gente aqui tem um custo também, né? Nós temos um custo e nós temos aqui as nossas ofertas, né? O nosso irmão, lembrando ao nosso irmão Deraldo, ele ganhou uma benção de um celular novo e ele está tendo dificuldade de usá-lo, né? Mas tem alguém na casa dele que está auxiliando ele, dando uma ajuda para que ele possa participar da escola bíblica dominical. E ele foi na minha casa antes de eu sair para chegarmos aqui, ele foi lá e deixou a sua oferta da escola bíblica dominical. Falou: irmão Gisiel, está aqui a minha oferta da escola bíblica dominical. Ele ofertou. Então, se você tem a sua oferta da escola bíblica dominical, ponha num envelopezinho ou num papel, guarde e depois você vai me procurar e a gente vai contribuir, né? A minha oferta está aqui, a oferta do irmão Deraldo está aqui, junto com a minha, num envelope, e você também pode ofertar, né? E eu agradeço a Deus pela tua vida, né? Pela tua oferta, pela tua contribuição de assistir à escola bíblica dominical. O irmão Edson, Deus abençoe sua vida, nosso querido irmão do Brasil para Cristo, né? Um amigo nosso, né? Particular, né? Que Deus abençoe. E se você puder divulgar, passa essa divulgação para frente, para todos também ter essa participação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe também o irmão Fernando Gerson, que é do Brasil para Cristo, esteve conosco aqui e disse que a aula foi uma bênção. Manduz está perguntando se pode fazer pergunta. Manduz, pode fazer pergunta, querido. Deixa aí a sua pergunta, que nós, mesmo não estando online, nós vamos aí responder a senhora na medida do possível, tá bom, querido? Todos os irmãos, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem deixar a sua pergunta. Ainda em tempo, irmãos, quero deixar aqui alguns avisos. Hoje à noite, às 18h30, nós estaremos aqui novamente, fazendo um culto pela nossa live, tá certo? Pela página aí da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Santos Dumont. E eu convido e convoco os irmãos aqui de Santos Dumont para todos juntos estarmos aí, irmãos, ainda que online, mas prestando o nosso culto de adoração a Deus. Os irmãos que têm a sua oferta, muito bem dito, irmão Gisel, guarde aí, querido, deposite no envelopinho aí, posteriormente traga, irmão Gisel, tudo aqui tem um custo. E eu vou falar sobre isso mais à frente também, porque nós vamos ter aí a nossa ceia, que vai ser online também, tá certo, queridos? Então nós temos aí a nossa campanha do quilo da assistência social, nós temos aí os nossos dízimos e ofertas, que vão precisar ser trazidos ou depositados, que é uma coisa natural do nosso culto prestado a Deus. Não tem escândalo aqui, irmão. Ah, pastor, o senhor vai falar de dinheiro aí? Não, irmãos, não tem escândalo, isso faz parte do nosso culto, todo mundo sabe disso, tá certo? Então os irmãos fiquem tranquilos, que os irmãos vão continuar também contribuindo e ofertando para a obra do Senhor. Fica triste não, tá certo? Amém? Um plantão, né, pastor? Sim, meu filho. Nós vamos fazer um plantão na igreja, inclusive, para isso. Mas eu vou estar falando com os irmãos hoje à noite no nosso culto online também. Amém, queridos? Desde já, o meu muito obrigado. Nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus. Ore comigo aí, onde você está. O Jefferson que está, rapaz, nos auxiliando. É o Jeff, né? Não esquecer o Jefferson. É o Jeff. É o Jeff, irmãos. Marido da esposa da irmã Renata, que está aqui nos auxiliando nesta manhã, está filmando ali, tendo paciência. Sei como o braço dele não está doendo, porque ele está segurando o celular ali há mais de 1 hora já. Deus abençoe o irmão Jefferson, a Renata, sua esposa. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram atentos à nossa escola e compartilharam essa live. Meu muito obrigado. Vamos orar, queridos? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por essa escola bíblica dominical, obrigado pela vida do irmão Gisiel, irmão Fernando, irmão Jeff, né, irmão Jefferson que está ali, a todos os irmãos que nos assistiram e aqueles que não puderam. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. A nossa oração nesta manhã é:
Dai-nos um domingo abençoado com os nossos familiares, Pai. Abençoe o culto, Senhor, online à noite também. Pai querido, abençoe as famílias, meu Pai, nesta terra. Repreende, ó Deus, toda a fúria do inimigo. Repreende todo o laço, toda a seta. Repreende, meu Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem trabalhado para a destruição das famílias, meu Pai. Deus, também em tempo, repreende esse vírus do corona, Pai. Repreende esta maldição, Pai, para que voltemos a congregar, Pai, para que voltemos a nossa vida normal também. Deus querido, sim, como diz o irmão Gesiel, abençoe o pastor presidente, pastor Clementino Barbosa, toda a diretoria da igreja, abençoe a todos os obreiros, Pai, aqui do campo de Guarulhos, abençoe o bispo Samuel Ferreira, a todos os obreiros do Madureira, onde estiverem, abençoe toda a sua igreja nesta terra, independente da denominação, meu Pai. Eu te peço, dai-nos um domingo abençoado e vitorioso, em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória e teu louvor. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe e até a noite, querendo Deus. Obrigado.